Paulo fala assim: esposas, sede submissas ao marido, ao próprio marido, como convém no Senhor. A ideia de submissão aqui é a parte mais polêmica e debatida desse texto. A maioria dos evangélicos hoje tem dificuldades com essa ordem. Estou falando de evangélicos, não estou falando da sociedade. Há muita gente dentro da igreja que diz assim: difícil de engolir isso aí. Então eles têm algumas saídas para isso. Uma das saídas é dizer que isso aqui é fruto de um machismo da época de Paulo, né? Da época do patriarcado, do homem ser muito machista e tal. Essa é uma das alegações, mas quem faz isso acaba desprezando a Escritura como inspirada. Alguns evangélicos chegam a falar coisas loucas assim, mas não é menos comum. O que é mais comum é as pessoas tentarem dizer que tem algumas coisas que são da época, mas elas não têm que valer hoje, a gente tem que reinterpretá-las. Você diz que o ensinamento de Paulo sobre autoridade e submissão é cultural, ele não se aplica aos nossos dias. Mas é engraçado, né? Porque todo mundo fala isso da submissão, ninguém fala isso do amor do marido para com a esposa. Ninguém fala assim: maridos, amai sua esposa. Não. Cultural, irmãos, hoje em dia é diferente. Ninguém fala assim, né? Todo mundo acha bonito demais. Maridos, amai as suas esposas e não a trateis com amargura. Então o versículo 18 parece cultural, mas o 19 ninguém diz que é cultural. Esse tipo de juízo mostra que quem diz o que é Bíblia e o que é relevante sou eu e não a palavra escrita. A gente não pode ter esse tipo de postura em relação à Bíblia Sagrada. Então, eu quero que você entenda que quando Paulo falou sobre submissão, Paulo não está depreciando as mulheres. Esse é um entendimento enganoso da nossa geração. Na verdade, existe, não só da parte de Paulo, mas das Escrituras em geral, principalmente no Novo Testamento, uma elevação do status social da mulher do primeiro século. O desprezo pela mulher na cultura judaica era tão marcante, que lembra que alguns homens chegam para Jesus e falam assim: posso dar carta de divórcio para a mulher? A ideia é, aí Jesus falou, a não ser que haja uma quebra com relações sexuais ilícitas, não pode fazê-lo. Aí a resposta dos discípulos é de cair o queixo, falar: então não vale a pena casar. Meu Deus do céu, tipo assim, eles queriam um casamento no qual eles conseguissem, a hora que cansasse da mulher, deixar. Só que o texto diz que quem disse isso foram os discípulos. O que isso revela? Que na época dos dias de Jesus, havia mesmo na cultura judaica, um certo desprezo para com a mulher. Existem alguns indícios de que os rabinos oravam assim: Deus, eu te agradeço por não ter nascido mulher. Que pesado, né? Que mostra uma depreciação tão grande. Isso era comum também entre povos pagãos, entre gentios. Por exemplo, os gregos tinham essa ideia de que a mulher era simplesmente um objeto, né? Uma posse. Então, o cristianismo vai quebrar com essa ideia de inferioridade ou de posse. Jesus tratou as mulheres com tanto respeito e dignidade que ele teve conversas especiais com algumas delas. Revelou uma das coisas mais bonitas de toda a história, possivelmente a notícia mais bonita de todas. Ele revelou as mulheres, para que elas contassem aos demais, dando a elas o status de anunciadoras da ressurreição. Então, o que eu quero que você entenda é que o Evangelho, ele não está dizendo um negócio aqui que deprecia as mulheres, é porque você desconhece o contexto no qual ele foi escrito. O Evangelho está ferindo a cultura e corrigindo os padrões culturais deturpados. Então, nós temos que entender submissão de uma maneira remidora e não como depreciadora ou opressora. Quer aprender mais da palavra de Deus? Nós da 5 Pontos selecionamos a dedo os melhores livros de teologia, para te ajudar a conhecer mais de Deus e ser melhor equipado na caminhada cristã. Clica no link na descrição. Deus abençoe você e sua família.